No dia 6 de setembro, a Lua inicia o quarto minguante, iniciando a finalização do ciclo no racional, dinâmico e disperso signo de Gêmeos. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram, grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Antes da gente mergulhar na Lua, no quarto minguante, eu vou deixar aqui o vídeo da alunação, porque agora a gente está na finalização e é importante entender toda a energia que foi desenvolvida até aqui. Se você não viu o vídeo da alunação, assista pelo menos para entender como que as fases, a dança ali energética entre as fases acontece. Lembrando que o quarto minguante é o momento de introspecção, de reflexão, onde a gente precisa analisar internamente aquilo que não deu certo, aquilo que deve ser eliminado, aquilo que deve ser mantido para o próximo ciclo. Costumo fazer a analogia de que é o momento que a gente está limpando a terra, preparando ela para receber novas sementes que vai acontecer na fase nova. Então é um momento que a gente precisa abrir espaço para o novo. Trabalhar com o ciclo da Lua requer que a gente tenha uma atenção especial para a quantidade de dias, Ou seja, não dá para pensar em empreendimentos a longo prazo para dar resultado dentro de uma alunação, mas a gente pode complementar esses empreendimentos maiores e aí são objetivos, projetos, metas, enfim. Eu chamo de empreendimento para englobar tudo e a gente pode ir complementando com essas energias da alunação. Ou seja, agora se a gente tem ali alguma coisa que está precisando de uma finalização ou que está precisando de fazer uma aparação, da gente liberar mais espaço, é o momento da gente jogar coisas fora. Olhar para esses projetos e ver o que é aquilo que não está mais funcionando, o que precisa ser abandonado e o que precisa ser eliminado e aberto novos espaços. Esse é o jogo da Lua. No céu ela tá metade iluminada, a metade oposta do quarto crescente. Vale lembrar que é um momento de quadratura minguante, que é o aspecto para astrologia que marca ali a fase minguante. Então é uma atenção, pedindo exatamente essas limpezas, essas eliminações que a gente precisa ter. No momento que os líquidos começam a baixar, então a gente tem menor intensidade de fluxos, menor circulação, uma tendência que haja menos gente até circulando, ou que a gente tenha a impressão ainda de que tem menos pessoas nos lugares, apesar, de que quem vive em grandes cidades, Contagem é uma delas, então tem sempre muita gente indo e vindo o tempo todo. Então, mas dá ainda essa sensação, é até legal, é uma ilusão até de que está mais vazio, de que as pessoas sumiram por uns certos dias, mas é uma impressão, não é algo que realmente acontece, ninguém vai embora da cidade durante o quarto minguante. É uma fase que eu costumo chamar a atenção porque as pessoas falam assim: ai, mas a fase de quarto minguante não é boa para começar nada presta, nada vai para frente. E eu sempre lembro que não é assim que a vida funciona. Então, se a gente puder alinhar de acordo com as fases da Lua para trazer ainda mais esses potenciais, favorecer energeticamente, do ponto de vista da astrologia pelo menos, melhor. Mas se a gente não pode fazer o quê, A gente precisa começar alguma coisa durante a fase minguante, olha bem as energias, vê com os desafios que estão desenhados ali, é por isso que eu faço esses vídeos, e se esforça um pouco mais para compensar essa energia de finalização. Então a tensão vai ser um pouco maior, mas não quer dizer que não possa ser feito. Acontecendo no signo de Gêmeos, então a gente precisa pensar no dinamismo, na necessidade de liberdade, de circulação. É um dos signos de ar, talvez o mais intenso dos signos de ar,
que precisa ir e vir, né? Que eu chamo às vezes até de abelha, que vai de flor em flor, estabelecendo contato, distribuindo pólen, né? Coletando pólen. Então tem sempre ali essa troca constante e precisa disso. É daí que eu falo que vem o dinamismo. Então todos os projetos que a gente está trabalhando durante essa alunação, ou que a gente viu, opa, posso aplicar essa energia favoravelmente em alguma coisa que já estava em desenvolvimento, precisa também considerar que é preciso esse dinamismo, essa circulação do ar. Dificilmente o ar fica parado, então precisa fluir, precisa desse fluxo constante de ideias, de trocas, de conexões. Elemento ar é aquilo que interconecta todos nós. A gente acha que está sozinho, mas não está. A partir do ar que a gente respira, todos nós estamos conectados nesse grande sistema da Mãe Terra aí. Então não adianta a gente pensar que está isolado. E como o quarto minguante acontece no signo de Gêmeos, a gente precisa ter uma atenção especial. Além disso, há uma necessidade de mudanças, né? De às vezes estar numa situação em que a gente experimenta os dois lados, porque ele faz esse balanço para classificar, para a gente analisar em que lado da situação a gente precisa estar. Ou seja, se o projeto não está andando, talvez comece a ter ali, né, usando essas energias, comece a ter um fluxo maior e dá ali uma velocidade, às vezes, que é até difícil, por conta do dinamismo, da tendência a dispersar. Vamos pensar no ar, né? O ar, ele dispersa com facilidade, mesmo quando a gente tenta, né, é difícil a gente conter o ar. Né? Vamos pensar mais uma vez na Mãe Terra e na estrutura complexa que o planeta tem que ter para manter o ar preso aqui dentro, né? Principalmente ali a partir da gravidade. Então não é algo que é fácil da gente segurar e muitas vezes a coisa acontece de uma maneira mais acelerada. Então essa dualidade vai ser vivenciada em tudo aquilo que a gente aplicar a energia do signo de Gêmeos, né? Lembrando sempre quem são os contatos que podem auxiliar nesse período. Então vamos dar uma olhada na mandala para ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. E aí a gente chega no momento que a energia da alunação começa a finalizar no dia 6 de setembro com o quarto minguante no signo de Gêmeos, às 19h20 do horário de Brasília. O Sol a 14 graus de Virgem e a Lua a 14 graus de Gêmeos, formando mais uma vez uma quadratura, aspecto exato, só que agora minguante, porque a Lua está caminhando em direção ao Sol e não se afastando como acontece no quarto crescente. E aí a gente observa que o signo de Gêmeos, que antes estava no meio do céu, tanto da lua nova quanto do quarto crescente, agora tem a própria lua passando ali, né? Então é um momento mais racional, mais intelectualizado para o emocional, para a gente lidar com as questões emotivas e também para a gente considerar, fazer o balanço que é pedido de nós durante o quarto minguante, que é um momento de maior introspecção, que é um momento que a gente reflete bastante e tende a voltar mais para aquilo que, né, precisa ser eliminado. É um momento de limpezas, de jogar fora, de iniciar um processo de abertura de novos espaços para que o novo possa surgir no momento da lua nova. E aí a gente vê a importância, né? Porque sempre vai ter dentro da alunação um momento que inicia, que cresce, que tem o auge e que começa a finalizar. Então, mensalmente, né, a cada 27, 28 e às vezes 29 dias, a gente tem a chance de fazer esse trabalho interior, que pode, né, à medida que a gente vai entendendo o ciclo lunar, vai fazendo toda a reflexão, entendendo os movimentos, sabendo quais são os potenciais que estão ali, né? Não só os da mandala, mas dentro da energia lunar de cada um, a gente vai trabalhando com maior facilidade os temas todos que a gente quer evoluir. Lembrar sempre que precisa ter aí, né? Tem que ser dentro de uma alunação, é um período que a gente considera curto, dependendo dos objetivos, se forem coisas maiores, mas que a gente pode ir aplicando essas energias à medida que a gente vai trabalhando. Então, a Lua, o emocional agora, o lado da Lua pede maior dinamismo, maior liberdade, mais espaço de circulação,
uma intelectualização e também da gente experimentar os dois lados, né? Tanto Virgem quanto Gêmeos são signos duais, ou seja, eles tendem a variar as posições, experimentar lados distintos de situações. Também são signos mutáveis. E que isso quer dizer no astrologuês é que a energia começa a mudar muito quando esses signos estão ativados. Então imagina numa alunação que já teve toda a marca de Saturno que, graças aos deuses, agora ficou para trás, mas que agora chega, né, que antes era muito rígido, agora chega com toda essa flexibilização dos dois signos regidos por Mercúrio, e Mercúrio que está onde? Em Virgem, retrógrado, conjunto ao Sol. Então recebendo muita intensidade de luz do Sol, muita intensidade da gente ter uma maior clareza naquilo que quer, nas ideias, naquilo que ele representa, tanto para o lado solar, da nossa essência, quanto para o lado lunar, do nosso emocional, da fertilidade, da sensibilidade, dos temas que a gente quer brilhar e alcançar. Só que ele está em revisão daquilo que ele representa. Então, o pensamento, a comunicação, principalmente nesse dia aqui, né, durante esse momento da Lua quarto minguante, que já é voltado mais para o interior, para a introspecção, como eu falei lá no início, a dificuldade pode ser lidar com essa carga solar muito forte aí no pensamento, na comunicação, na fala. Isso pode desafiar a comunicação dos objetivos durante esse período, ou a comunicação daquilo que sente que ainda precisa da conexão, da ponte, né, do lado Lua em Gêmeos aqui, para favorecer os temas da alunação. Ou seja, às vezes a gente vai precisar respirar fundo, contar até 100 e organizar melhor o pensamento, usando a energia de Virgem para dar vazão àquilo que o Mercúrio quer que a gente consiga aí extravasar. Então é muito importante nesse momento da Lua que a gente não só use a energia analítica de Virgem, detalhista, que busca sempre aprimorar, que busca sempre consertar aquilo que não está funcionando, que quer ser útil, que quer servir à humanidade, que a gente coloque também essa energia do Mercúrio e que a gente coloque essa energia também para olhar para aquilo que precisa ser eliminado, para olhar para aquilo que precisa ser finalizado. O que não deu certo, o que poderia ter sido melhor nesse ciclo e que precisa ir embora, que a gente precisa desapegar para que algo novo surja. Lembrar que o trabalho da Lua minguante é abrir espaço e caminho para o novo, preparar a terra para receber novas sementes. Então, enquanto a gente estiver aí cheio de coisas, nada novo pode surgir. Então, é preciso criar espaço no emocional, dentro de si e também no mental, como o Mercúrio está ali mostrado. Mais um aspecto que é o trígono com Júpiter a 15 graus de Touro, né? Então, tudo isso tem um potencial de expansão, de crescimento benéfico, que é fluente, então a gente precisa aplicar na prática, né, dessa energia, não pode acomodar, tem que colocar ativamente para funcionar, de um Júpiter que também está retrógrado. Né? Você já tem 2 spoilers, aliás, 3 spoilers nessa mandala. Mercúrio retrógrado, Júpiter retrógrado e Urano também retrógrado. Momento assim de grandes quantidades de planetas em retrogradação, né? Dá para notar. Ó. A gente vai falar sobre tudo isso no canal, mas aqui a gente está revisando também os temas da fé, da forma como a gente acredita, da forma como a gente enxerga, né? Uma visão mais ampla do Júpiter, uma visão mais benéfica do mundo e como que a gente pode trabalhar. E também para aquilo que está vulnerável não ser expandido durante esse trígono. Essa energia que não causa um incômodo, vale a pena lembrar, e que a gente precisa ativamente colocar para funcionar. Além disso, o ascendente cai em Áries, né? A 6 graus. Ou seja, pioneirismo, coragem, ousadia,
né, se colocar em primeiro lugar, buscar usar de maneira independente, ou seja, para abrir o caminho para aquilo que ainda não foi alcançado nessa alunação, a gente precisa se projetar, ser pioneiro, né, inovador, colocar, ir aonde ninguém foi, ou usar de uma maneira que ninguém ainda usou. Trazer essa coisa única, essa coisa que o Áries quer ser sempre o primeiro, é dessa necessidade de se sentir único, de que está fazendo algo que ninguém fez antes. Daí que vem a motivação. Isso pode ser aplicado dentro daquilo que a gente está trabalhando nessa alunação, sejam quais forem os objetivos ou empreendimentos. E para quem estava com saudade do Saturno, olha lá, o meio do céu a 6 graus de Capricórnio, né, a bússola, o norte dessa fase de quarto minguante, trazendo também a energia de Capricórnio, que é regida pelo Saturno. Então vamos lembrar da ambição, da escalada, da montanha. Capricórnio tem essa necessidade de legado, de algo que tem que ser deixado no mundo, a marca que é deixada no mundo, da maturidade, da austeridade. Então Capricórnio, por mais que a gente fale em ambição, e as pessoas tendem a pensar que ambição é, eu quero muito dinheiro, aquela coisa assim. Não necessariamente, mas ambição no sentido daquilo que quer realizar, daquilo que quer deixar de legado no mundo, né? Um impacto positivo que pode ser causado. Por isso que o meio do céu geralmente carrega também esse sentido do Capricórnio, independente do signo em que está. Porque é aquilo que é esperado de nós. E ali é esperado que a gente se porte de maneira respeitosa, que seja a autoridade firme, estruturada, que é capaz de realizar, concretizar, é muito importante, e deixar uma marca, deixar um legado. Tudo isso vai vir em cima dessa fase de quarto minguante, ou seja, o que a gente pode sentir aqui, dentro daquilo que não foi alcançado, é exatamente o oposto. Não se sentir tudo isso que é projetado pelo signo de Capricórnio, porque ainda não alcançou aquilo que foi, né, precisava. E a gente vê como fecha o ciclo da alunação, que foi muito marcada por Saturno, tanto no quarto crescente quanto na lua cheia, e mais uma vez aqui no quarto minguante a gente tem a presença do signo que o Saturno rege. O Saturno que está em peixes, mas a gente pode pegar também do peixes a compaixão, a sensibilidade necessária para suavizar, mas ainda assim a exigência do Capricórnio permanece lá no meio do céu. E assim a gente fecha o ciclo. Então, além de tudo isso que eu já falei sobre a Lua, a gente tem que considerar que ela faz contato com Mercúrio retrógrado. Mercúrio rege Gêmeos, é importante até por isso. Então, aquilo que o signo de Gêmeos está passando ali por uma revisão, está passando por essa necessidade de sentir que às vezes os temas não estão indo tão bem, porque é esse momento em que torna tudo mais maleável, vem o lado emocional agora, mesmo sendo racional, influenciando na comunicação, influenciando no pensamento, nas trocas. Então, tudo o que eu falei precisa ser dobrado, né, redobrado a atenção, principalmente se essa energia está sendo aplicada para novos objetivos, para novos negócios. Então tem que ter essa sacada. Tá fazendo algo novo com Mercúrio retrógrado na Lua minguante, requer ainda mais esforço, requer ainda mais atenção, principalmente na assinatura de contratos, para não deixar que nenhuma regra passe despercebida e que te prejudique lá na frente. Então esse é o principal jogo, né? E o emocional ali, que pode trazer uma certa irritação para o campo mental. Então é preciso prestar atenção nisso. E um outro contato que a Lua vai fazer também é com a Vênus, que recentemente recuperou o movimento direto. Então os relacionamentos ali podem ser influenciados ainda, principalmente aquelas relações que passaram por muita coisa durante a retrogradação. Então vale a pena trazer um toque mais empático
ainda que seja mais intelectual, mais racional, vamos lembrar que a Lua está passando no signo de Gêmeos? Beleza, tá, mas a Lua rege Câncer, é um signo do elemento água, então requer mais empatia, mais sensibilidade, acolhimento e proteção. Isso pode ser utilizado de forma consciente, mesmo que ela esteja num signo mais intelectual, que tende a lidar de forma mais racional com aquilo que sente e evitar a subjetividade do elemento água ou ter dificuldade para lidar com esses mesmos temas. E a vazão emocional daquilo que a gente está sentindo, das cargas, né, aliviando as cargas, trazendo maior leveza, pode ajudar justamente a dar uma suavizada no campo emotivo, principalmente com essa força da lua minguante que já tende à finalização. Então vamos pensar, a Vênus acabou de sair da retrogradação, a gente revisou muita coisa dos temas que ela representa e agora ainda vem a lua quarto minguante marcando ali, né, trazendo uma influência que, se a gente não prestar atenção, pode tender também para causar esses momentos aí de rupturas nas relações. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre a lua do próprio mapa, as influências que isso pode trazer, a motivação, né? Tá faltando motivação, tá faltando entusiasmo, pode ter relação com a sua lua natal. Pode me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.